finalzinho do mês de setembro, ao qual, comentando no estudo, tinha outro tema para fazer, lembrando que estava na finaleira, como chama, né? E vale a pena a gente retomar esse assunto, não deixando passar despercebido, embora seja um mês dedicado a isso, a esse tema, mas não vai ser em outubro que esse assunto vai acabar. Então é para a gente refletir nessa noite em conjunto, para que possamos levar daqui um entendimento, assim com o auxílio da espiritualidade que nos acompanha, levarmos daqui uma pequena mensagem de reflexão que acredito que toque a todos um pouco, porque em algum momento, acredito eu, que alguém já deve ter pensado relacionado ao tempo do Setembro Amarelo, que é Todos pela Vida, onde é pela valorização da vida de todos nós, a importância a qual nós devemos dar a essa dádiva que Deus nos deu de voltar a uma reencarnação aqui na Terra, buscando o nosso melhoramento, a nossa evolução, e sermos gratos por essa oportunidade e valorizarmos ela da melhor forma possível, não colocando ela desperdiçada. Então, a melhor. Queridos irmãos, vocês sabem o porquê do Setembro Amarelo? Suicida, valorização da vida. E por que amarelo? Quem sabe tem outras coisas, outros meses, né? Sobre Outubro Rosa, Novembro Azul e demais coisas cada mês. O Setembro Amarelo, ele foi assim, nomeado, identificado, através desse jovem, Mike M., um americano, que é no auge de seus 17 anos, um rapaz, digamos, com toda figuridade. Ele, através, assim relatado pelos seus próprios pais, um rapaz engraçado, tocava trompete em 3 bandas da própria escola, onde ele sempre estava pronto a ajudar a quem quisesse, e era apaixonado por carro antigo. Por exemplo, aí que está um Mustang, ao qual ele mesmo fazia a própria restauração de veículos. Então ele era apaixonado por veículos. E ele gostava de buscar carro antigo, reformar, vender, conseguir mais dinheiro, pegar um outro, e ele reformou o próprio carro, um Mustang amarelo. Então, 17 anos, super engraçado, tocava 3 bandas da escola, estava prestes a ganhar a faixa preta do taekwondo, tudo tranquilo, uma vida normal. Só que de repente, lá num belo dia de setembro, seus pais chegam em casa e encontram Mike dentro do carro. E por alguns minutos tinha se dado um tiro na cabeça. E com ele havia deixado um recado para os pais dele. Dali e Darlene são os pais do Mike, ao qual chegaram em casa em torno de
7, 8 minutos após a morte dele, encontraram ele dentro do carro com um bilhetinho que dizia: mãe, pai, não se culpe, eu amo vocês. E tinha horário. Com amor, Mike, 11h45 da manhã. Eles chegaram, se não me engano, 11h57, alguns minutos depois da morte. Como todos sabem, pode até se pensar se tivesse chegado antes, se tivesse feito tarde, se tivesse feito antes. Mas já havia acontecido. Infelizmente, a ação dele, esse ato contra a própria vida, já havia acontecido. Através disso, através do carro, a ilustração, as amizades, no funeral de Mike, todos resolveram homenageá-lo, colocando fitas, mensagens amarelas, pela paixão por carro, pelo carro amarelo que ele tinha. E os cartãozinhos que eles colocaram tinha a seguinte mensagem: se precisar, peça ajuda. Porque muitas vezes as pessoas, em algum momento, não demonstram o seu real sentimento, as dificuldades do dia a dia que está se passando. Circula na internet vários vídeos que a gente às vezes acaba percebendo, pessoas, campanhas, mostrando que a pessoa que parece mais normal é a que mais está sofrendo. Que a parte externa, o seu exterior está expondo, não é o que verdadeiramente ele está passando. E isso fica difícil um verdadeiro diagnóstico que nós temos à sua volta. Por isso, a importância é a gente pedir ajuda. Ter entendimento e humildade, de se reconhecer que em algum momento da nossa vida nós vamos fraquejar. Vamos ter momentos de dificuldade que pode até faltar força. E talvez essa força vai estar junto com o irmão, pedindo esse auxílio. A gente tem que ser humilde de reconhecer que não vamos ser menos homens e mulheres por pedir ajuda para alguém. Para ser o mais humano possível, sabendo que nós não estamos sozinhos. Tem sempre alguém do lado que pode nos auxiliar. Então foi através desses laços, dessa homenagem que foi feita pelos jovens e o próprio pai de Mike, com a campanha, com o telefone, que o povo pudesse entrar em contato, que tempo depois eles foram vendo que o pessoal começou realmente a pedir ajuda. E foram vendo atendimentos e vendo que deveria se ampliar isso porque teria que dar conta desse auxílio para as pessoas. E o quanto as pessoas estavam necessitando desse auxílio. Foi daí que foi aumentando essa corrente do bem. Então o laço virou um símbolo, né? Lucia representa inúmeros movimentos, como nós falamos, as cores diferenciadas de vários meses, e o setembro, através da Organização Mundial de Saúde, lá em 2003, ela oficializou, ela instituiu dia 10 de setembro, dia oficial, né, para ser Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil já foi lá por 2015, que foi instituído, passou a ser batizado como Setembro Amarelo, qual a gente conhece. Mas que bom que chegou aqui essa campanha, desde 2015, e a gente sabe o quanto de necessidade que nós temos. Falando na prevalecência da depressão, que é o que mais a gente ouve falar, mas não que ela seja o único motivo do suicídio, mas uma questão de números é o que ela traz junto com a ansiedade, nos traz uma realidade bem impactante sobre o momento atual, como vem desencadeando e
depressão, um inimigo silencioso, porque muitas vezes nem a gente mesmo nota. E quando ela chegou e está do lado, batendo a nossa porta, nos cutucando. Números trazidos até numa ilustração de Haroldo, uma explanação sua, ele trouxe o número de pessoas deprimidas no mundo em 2020, isso antes ou pré-Covid, estava no mundo 198 milhões de pessoas. Em 2024, digamos que pós-Covid, há uma projeção que estamos em aproximadamente 350 milhões de pessoas. É um aumento muito significativo. E isso nos traz um parar e pensar o quanto está evoluindo. Divaldo, ele já anunciou que 2025 é um ano que, infelizmente, pode ser marcado pelo suicídio. Então, nós estamos em 2024. Acho que a hora é a hora do sacode nós, para já se observar. Não deixar ele nos cutucar e dizer tortura. Vamos nos proteger através do estudo da casa espírita, do evangelho, da nossa convivência em família, coisas boas. Mais de 1 bilhão de pessoas sofrem por transtorno mental. Esses números são alarmantes, mas é a realidade que a gente tem que encarar. E isso eu trouxe para ilustrar porque esse transtorno, em geral, são até por mudança do nosso comportamento, prejudica as atividades do dia a dia. A ansiedade, ela está afetando aproximadamente 18,6 milhões de pessoas no país. Brasil. Eu não estou falando do mundo. A depressão atinge mais de 11 milhões de brasileiros. O suicídio é responsável por cerca de 12 mil mortes todos os anos no Brasil. Se eu for calcular agora, desde a hora que nós começamos, imagino eu que no mínimo 12 pessoas cometeram suicídio. Desde a hora que nós começamos a explanação no mundo. Tem-se a projeção que a cada 40 segundos uma pessoa no mundo comete suicídio. E esses são os números do Brasil. E, vendo assim, não é positivo. Então, são cerca de 800 mil pessoas que morrem de suicídio a cada. Essa é a segunda principal causa de morte. São pessoas de 15 e 29 anos. Não que, após isso, não tenham o risco de cometer esse ato. Mas ele está muito ligado aos jovens, aos pais, observar as atitudes dos nossos jovens. Menos de 10% das pessoas que têm depressão no mundo buscam um tratamento. Porque chega uma situação que a gente diz, se acha sem força ou não pega ajuda. Tenhamos a humildade de reconhecermos as nossas forças. Se eu precisar de ajuda, não pedir.
transtorno-depressivos, então, entre Covid e pós-Covid, aumentaram 53 milhões. Transtorno de ansiedade, 76,2 milhões. Só que o que é mais alarmante, além dessa numeração, que 67%, 67% dos transtornos depressivos são mulheres. Dos transtornos de ansiedade, 68% são mulheres. Então essa coisa está vindo ainda mais alarmante para as mulheres. A Organização Mundial de Saúde, ela também traz uma forma de que o transtorno mental ela tem uma base biopsicossocial, a qual a base biológica, psicológica e um determinante social relacionado a isso causar. Já a parte da Associação Médica Espírita, ela inclui mais um, que é o biopsicossócio-espiritual. São essas dimensões que causam ou que levam a pessoa a entrar em depressão. O fator biológico, o fator psicológico, social, espiritual. Só a gente não pode juntar essas 4 dimensões. Isso não, uma só. Achar que tudo pode ser só espiritual. Na verdade, são os 4 fatores que podem desencadear. Eu lembro que a Haroldo comenta numa explanação dele, dizendo da seguinte forma: não podemos juntar 10 milhões de esquizofrênicos dentro de uma casa espírita. Porque nós devemos ter o quê? Uma fé raciocinada. Que nem tudo é somente espiritual. Não podemos ser ou usar do fanatismo, né? Temos que ter a fé raciocinada, que é um dos maiores legados que Kardec nos deixou. A fé raciocinada, a responsabilidade através dos ensinamentos. Por exemplo, a pessoa que tem cargo no renal, ele dizia assim: não vai fazer, o culto não vai passar. Não é verdade? A pessoa está infartando, a mão não passa. Que passa? A pessoa está tendo um AVC, ela para um pouquinho, vamos ler o Evangelho. Não é essa forma. Nós temos que ter esse cuidado. Que em algum momento a medicina em conjunto está aí para nos auxiliar. Em algum momento a gente vai ter que procurar o tratamento médico. Não somente o espiritual. Não tem problema nenhum da necessidade de ter essa ajuda através da medicação e trabalhar em conjunto com o lado espiritual. Esse cuidado não devemos ter. O transtorno depressivo maior, onde ele requer um atendimento médico, embora todos os casos de suicídio eles não sejam só pessoas deprimidas nessa situação, mas ao menos os números levam a nos demonstrar que nessa situação, onde ele está num estado de depressão maior, é os que mais chegam a cometer o ato, chegam a achar que é ali que está a solução dos problemas. Tem uma situação de um senhor que ele estava sentindo síndrome do pânico. Ele já frequentava uma casa espírita por 40 anos. E aí ele começou a sentir que estava com depressão. Síndrome do pânico, depressão. E aí começou a intensiva, começou a tomar mais passe, começou a frequentar mais a casa espírita. Ele uma vez ele estava indo mais vezes, começou a tomar passe todos os dias, começou a fazer evangelho. Como ele já tinha esse conhecimento de 40
quase chamando o exorcista, como diz. Na verdade, foi o médico, lá o endocrinologista, diagnosticou ele com tireoide, que acabou a depressão. Então, existe dimensão biológica. Nós não podemos misturar tudo isso. Aonde o maior legado de Kardec é a fé raciocinada. Precisamos saber diferenciar isso. Em algum momento a gente vai ter que procurar ajuda. Chico nos traz uma história, no momento em que ele tomava chá com uma turma, e no momento ele deve ter se sentido tocado, ele devia chamar a atenção de uma das senhoras que estava junto com ele, e ele falou com ela, perguntou: irmã, você teria fé suficiente para colocar a cabeça dentro da boca de um leão faminto? Bem sim, ele fez a pergunta. E talvez ela queria impressionar o Chico. Claro, ela queria. Eu tenho fé suficiente para colocar a cabeça dentro da boca de um leão faminto. Ele colocou: pois não devia. Porque a fé do Espírito deve ser raciocinada. Nem tudo, às vezes a nossa razão vai indicar que ela não deveria colocar. E é isso que ele quis passar para ela. Nem tudo vai ser resolvido dessa forma. Temos que ter a fé espírita, ela é raciocinada. Reconhecer os momentos ao qual a gente necessita dela, manter sempre com fé. Mas sabemos os fatores que influenciam no nosso convívio, no nosso dia a dia. Então vamos ter cuidado muito com o fundamentalismo, fanatismo e muito cuidado com a ignorância. O vírus da ignorância, ele é muito mais letal que foi o Covid. Ele é 100 vezes mais letal, digamos assim. Porque ele faz milhões de vítimas e elas não sabem que estão infectadas. A gente não sabe. Não acredito. Porque o ignorante, ele sempre sabe tudo, tem certeza de tudo. E se tem explicação para tudo. Ele conhece e desvenda o universo. Se ele conhece, desvenda e sabe todo, explica o universo, estamos no novo Deus. Não é verdade? Porque no livro dos Espíritos, a primeira pergunta: qual é? O que é Deus? Inteligência suprema. Então, se a pessoa se acha que desvendou o universo, que sabe tudo, sabe explicar tudo, temos um novo Deus. Temos dois deuses, então. Então, não tem nessa outra inteligência suprema, né, capaz de entender o universo inteiro. Voltamos, então, com a nossa fé raciocinada. Kardec ensinou a pensar e crer. Precisamos exercitar isso, meus irmãos, pois existe essa dimensão biológica, a dimensão espiritual, os transtornos mentais, tudo isso. A depressão tem uma dimensão espiritual, mas será que é obsessor? Sempre é obsessor? Aonde na codificação diz que tudo que está escrito lá é sinônimo de obsessão? Não tem essa parte escrita, né? A obsessão é um ponto de toda a mansidão do quê? Da espiritualidade. Mas nem tudo é isso. A gente vinha numa casa, espírita, eu estou obsediado, e é alguém, nunca sou eu, é alguém que me acompanha, sempre o problema é o outro e nunca nós. Então, nós, como espírito imortal, herdeiro de um patrimônio espiritual enorme, possuímos uma memória ativa de outras e outras encarnações, e ela pode nos deprimir. E a gente nem sabe disso, ou nem lembra. E talvez ali está, mesmo sem nenhum obsessor, o gatilho
várias atitudes que nos deprimem. A nossa vida é um arquivo enorme. Após a gente abrir aquela gaveta ali, tem todas as situações que nós passamos. E no mundo espiritual ela nos marca por situações que foram exatamente num ponto marcante. Então, por exemplo, um abandono que a gente teve, um abandono afetivo, o que acontece? Um namorado abandonou, entra em depressão. Parou que comenta bem sobre isso, que ele diz assim, jovens pensando em se suicidar porque o namorado terminou. Ele nem casou. Eu tenho muita coisa para falar para ele. Achar que o mundo terminou ali. Na verdade não. Então a gente vive esses gatilhos. Então são muitas vezes que a gente desconhece, mas de vidas passadas, que podem nos trazer à tona. A gente não entende às vezes o porquê que certas coisas nos levam ao fundo do poço. Então, o simples fato de a gente buscar ajuda, ficar esperto, fica próximo das pessoas que nos fazem bem, mudar o nosso convívio, valorizando as proximidades e o quanto essas pessoas podem nos auxiliar. E não sair buscando querer saber o que eu fui numa vida passada. Realmente a gente quer saber os gatilhos, quer descobrir realmente todos os problemas que nós tivemos em todas as encarnações e resgatar isso agora. Se a gente não estiver preparado, essa gaveta nos engloba. É enorme. Memória afetiva, espiritual, está cheia de tragédias de vidas passadas. Vamos vivenciar essa da melhor forma possível, buscando que tudo que existe e que hoje na atualidade vemos que o pior já passou. Já passou. Passou outros. E fazer melhor nessa, né? Então se a gente está cheio de problemas e acha que a morte vai ser dar um fim naqueles problemas, vou ter que dar uma triste notícia para quem um dia pensou isso. Não precisa levantar a mão, não precisa de nada, mas eu tenho certeza que não só um aqui, algum dia, já pensei fazer isso. Mas ainda bem que estão aqui, encarnados, não fizeram. Parabéns, vocês foram mais fortes do que isso. E isso é importante. E buscar esse fortalecimento hoje. Que nós estamos aqui buscando o nosso melhoramento, a nossa evolução. E a péssima notícia é essa, que não vai ser atentando contra a própria vida, que a gente vai dar um fim nos nossos problemas. Se alguém tem 100 problemas quando fizer isso, vai ter 101. Vai ser mais um problema para resgatar. Voltando a Haroldo, nos indica o seguinte: troca ponto final por uma vírgula. Se a gente está sempre convivendo com pessoas, quem chegou aqui um dia aprendeu a falar, é porque teve ajuda de pessoas. Como a gente disse, a gente colocar alguém na volta de um outro local, ninguém fala, não vai aprender. Então a gente aprende através de pessoas. Hoje são através de pessoas, professores que nos ensinaram para hoje estarmos onde estamos. Nós necessitamos do convívio entre pessoas. Então, para nós finalizarmos o tema de hoje, a gente vai fazer essa troca. Trocar o ponto final por uma vírgula. Ah, mas eu perdi o emprego. Vírgula. Ah, mas eu perdi meu pai. Vírgula. Ah, mas eu não sei quem lá está doente. Vírgula. Segue a história. Não pode parar. Ah, mas eu vou
não está entendendo. Vírgula. A gente segue em frente, segue no mundo espiritual. André Luiz já dizia que a vida não cessa. Nós seguimos. Então, tire o ponto final e coloque uma vírgula na sua vida. Essa é a mensagem que eu trago para todos os irmãos e colocamos em prática. Vamos tirar esse ponto final, colocar uma vírgula e seguir em frente, seguir adiante, porque temos muito ainda a viver, conviver e seguir evoluindo sempre. Que assim seja. Que linda mensagem e profunda, não é mesmo, pessoal? Para todos nós. Então, agora, quem desejar pode fechar os olhos. Agradecemos, Pai Celeste, por este momento. Que possamos internalizar toda a mensagem que aqui ouvimos, guardando-a no nosso coração para vivenciá-la no nosso dia a dia, com coragem, perseverança, fé, diante de todas as situações. Vivenciando a mensagem de Jesus e entendendo que todas as situações deste mundo transitório que nos encontramos são vírgulas na nossa caminhada, que o ponto final não existe e continuaremos a galgar os degraus de evolução de acordo com a nossa perseverança, fé e coragem de seguirmos em frente em busca da nossa melhora interior. Obrigada, amigos espirituais, que nos assistiram nesta noite, em nome do Mestre Jesus. Que assim seja. Enquanto juntos estivermos rezando o Pai Nosso, pensemos em todos aqueles nossos amados, todos que estão no nosso coração, os nossos desafetos também, e aqueles que sabemos que cometeram contra a sua existência física, sabendo que continuaremos em outras oportunidades. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas